Isso é importante, sim, você deixar a qualificação. Entendeu? Fechou? Pegou o depoimento? Já achamos mentira, né? Que essa nada de sala. Não foi que mas é bom. Incentiva, né? Oi. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciando aqui mais uma oitiva de testemunhas aqui, nesse trâmite da CPI do transporte público da cidade. E vamos começar a ouvir aqui as pessoas que foram convidadas a participar com a gente aqui. Deu qualificação.
quero chamar aqui para sentar aqui à mesa a ex-prefeita Daniela Correia. Simone, por gentileza, a qualificação da ex-prefeita aqui, por favor, que ela faz, a gente começar aqui. Está tudo aí? O advogado também? Então, senhoras e senhores, vocês que estão via Facebook, na cidade de Ribeirão das Neves, população presente, vamos começar então. Antes do início da inquisição, tenho o dever de informá-la que a senhora está aqui perante essa comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha, que a lei garante o direito de permanecer em silêncio. Caso a senhora decida responder o questionamento feitos, é meu dever de informar que a lei brasileira exige que a senhora preste compromisso de dizer a verdade do que foi lhe perguntado. É importante lembrar que essa é a oportunidade que a senhora tem para contribuir com esse poder legislativo em esclarecimento dos fatos apurados por essa comissão parlamentar de inquérito. A senhora irá responder o questionamento? Sim, com certeza. Com certeza, vereador. Se compromete a dizer a verdade? Como sempre fiz. É sim ou não? Como sempre o fiz, sim. Artigo 203. A testemunha fará, sob a palavra de honra e promessa de dizer a verdade, do que lhe é perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado de residência, sua profissão, seu estado civil, lugar onde exerce sua atividade, se é parente em grau de alguma das partes investigadas. Tem que treinar, né? Vai que eu preciso apertar esse botão mais vezes nos próximos anos. Só deixar? Ótimo. Meu nome é Daniela Correia Nogueira. Moro no condomínio Vale do Ouro, na Alameda dos Canários, número 38, CEP 33 833 070, na cidade de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Sou pedagoga, professora nesse município, servidora pública de carreira desde o ano do concurso de 2007. Fui prefeita de Ribeirão das Neves de 1 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016. Tenho 41 anos de idade, apesar de não parecer. A senhora tem algum grau parentesco, que foi perguntar a senhora aqui? Com alguma das partes envolvidas aqui? Olha, eu não tive acesso aos autos aí da CPI. Nós não conseguimos encontrar o processo nos portais de transparência da Câmara. Então, eu não posso afirmar se eu tenho algum grau de parentesco, porque eu não sei nem quem está sendo investigado diante dessa CPI, já que eu estou aqui como testemunha. Tá, estou perguntando à senhora, só tem um grau de parentesco com alguém das empresas de transporte público da cidade? Não tenho. Então tá ok. E relatar o que soube, explicando sempre as razões de sua ciência ou circunstâncias pelas quais possa avaliar a sua credibilidade. Código de Processo Penal. Então vamos começar então.
Quero aqui perguntar aos vereadores, o Messias Veríssimo está presente também, membro da comissão, Emerson e Carlinhos Figueiredo. Quiserem fazer a primeira pergunta a ex-prefeita Daniela Corrêa, fique à vontade. Boa tarde, presidente, Daniela e os demais. Secretário Léo, secretário de 2015-16 na sua gestão. De trânsito. De trânsito. Sim. Ele relatou que na ocasião foi feita uma consultoria por parte da prefeitura e essa consultoria ela indicou a necessidade de fazer esse contrato que foi assinado no dia 26/12 de 2016. A primeira pergunta é: qual o nome da empresa que foi feita a consultoria? Eu tenho tempo ou o tempo é livre para a resposta? Livre? Então, vereador, primeiro eu quero cumprimentar essa Casa Legislativa, a presença de todos os vereadores aqui, cumprimentar também a população presente, né, as pessoas da imprensa que estão aí, da imprensa local, e agradecer de fato essa oportunidade de ter sido convocada como testemunha, mas dizer que um simples convite dessa casa já é motivo suficiente para que eu venha aqui, porque eu governei essa cidade por 4 anos com a graça de Deus e apoio do povo. Então não seria nada mais do que a minha obrigação estar aqui e esclarecer quaisquer que sejam os fatos importantes e relevantes para a melhoria de vida do nosso povo. Eu queria falar um pouco do nosso passo a passo, como que nós chegamos no dia 26 de dezembro, para que não só os senhores que estão no legítimo papel de vocês de investigarem, estou muito feliz de ver a Câmara investigando, né? Preciso ressaltar, cumprindo de fato a tarefa de vocês, que o povo espera, mas também para que pudesse elucidar a população que só consegue às vezes ver as falácias, né? Os fake news, aquelas pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade o que dizem. Então, para eu ser bem clara, tudo começou no em junho de 2013, eu tinha 6 meses de eleita prefeita de Ribeirão das Neves e houve uma grande manifestação no Brasil inteiro, não só no nosso município, mas no Brasil inteiro, que pesava sobre o transporte público do nosso país. Houveram alguns ônibus queimados ali na região da 040, como todos devem lembrar, porque é um fato inesquecível, histórico no país. Foi notificado não só por imprensa local, mas para a imprensa nacional, em todos os veículos de comunicação. E não era necessário, né, que houvesse qualquer motivação para que fosse pensado uma regulamentação do transporte coletivo em Ribeirão das Neves, porque muito antes disso, eu como trabalhadora dessa cidade já fazia uso do transporte coletivo para ir para as escolas e sabia das dificuldades que o povo nevense sofria. Bom, então, ali bem no primeiro momento do meu mandato, o Ministério Público do nosso município, né, empoderado pela doutora Gisele, que depois assumiu o patrimônio público, é o meio ambiente, mas antes era a promotora que cuidava do patrimônio público, e eu acredito que seja necessário que os senhores ouçam o Ministério Público também, porque eles fizeram parte desse processo conosco, foi construído a 4 mãos, né? Não foi uma decisão solitária do Executivo Municipal. Então, naquele momento, nós conseguimos, junto à empresa que estava operando o município, com um contrato muito frágil, né, de concessão, porque ainda não havia nova regulamentação da licitação desse processo, era na lei antiga, se não me falha a memória, pelo prefeito Dirceu Pereira, que foi quem fez esse contrato, porque antes as empresas operavam no município sem qualquer regulamentação. E naquele momento nós tomamos a decisão de pedir às empresas que fizessem uma redução na tarifa. E também, mais uma vez, peço perdão se a minha memória me trair, porque fazem 6 anos, ou quase 6 anos do ocorrido dos fatos, ou mais de 6, mas nós reduzimos em 45 centavos naquele momento a passagem do transporte coletivo, para que a gente pudesse amenizar as dores e pensar num modelo melhor de transporte. Então, a doutora Gisele, junto ao Ministério Público, fez diversas e inúmeras reuniões e nós inauguramos um comitê
na nossa Secretaria de Trânsito e Transporte, todas as quintas-feiras, abertas à população, com participação maciça e expressiva da população usuária do transporte coletivo. E nós seguimos por esse caminho, junto com o Ministério Público, dialogando, e nós entendemos que não poderia ser da cabeça de uma professora pedagoga a construção desse projeto todo, um projeto grande que atende a uma malha viária enorme, porque o nosso município é muito extenso. Basta-se saber a divisão que temos nos nossos 3 territórios, Veneza, Centro e região do Justinópolis, e se pudéssemos faria outra divisão para a região do Areias e Nova Pampulha, que merecia ser uma nova região da cidade, mas que por falta de recursos do município, isso não fica de uma certa forma impossibilitado. Então, para que aquilo fosse feito da melhor forma, nós licitamos uma empresa especialista em transporte e em trajetos de rota. Por quê? Antes disso, se uma liderança ou um vereador mandasse um ofício à Secretaria de Trânsito do município solicitando a mudança de um trajeto, o que o gabinete executivo fazia? Ele pedia, solicitava à empresa a mudança da rota e atendia, então, assim, a demanda de uma liderança local. Mas uma liderança nem sempre ela entende, que quando ela faz essa mudança de rota, ela vai descobrir um outro trajeto que também era importante para a população acessar o transporte. Então, sabendo que não poderia ser assim, nem no sentimento, nem na intuição, nós, em 2014, ao amanhecer de 2014, fizemos um processo de licitação para uma empresa que entendesse de transporte coletivo. Bom, nesse momento, 6 empresas retiram do site da Prefeitura o edital de licitação. 6 empresas participaram e a vencedora foi a empresa Plano. Essa foi a empresa vencedora. E começou, então, a estudar o transporte coletivo em Ribeirão das Neves e o comportamento do usuário do transporte coletivo. Como ele precisava se locomover dentro do município, aonde seriam os pontos mais importantes para a fixação de novos pontos, a melhoria da qualidade do transporte no quesito do conforto da frota, o tempo que o munícipe ficava dentro do ônibus era muito grande, então a gente precisava de ônibus mais confortáveis, mais preparados para ofertar esse transporte, já que a nossa passagem é uma das mais caras da metropolitana, que de fato a população pudesse usufruir desse valor tão relevante que ele paga quando ele vai utilizar o transporte público. E a Plano fez e entregou ao nosso gabinete, entregou à prefeitura, esse projeto todo pronto, com as novas paradas, com o trajeto digital, como vocês podem ver o trajeto digital funcionando no município, onde o município sabe quantos minutos o ônibus está ali da parada de ônibus, A gente precisava que fosse coberto, porque no tempo de chuva e de frio, o município que a gente sabe que sai 4, 5 horas da manhã para prestar mão de obra em outros municípios, fica exposto a todo tipo de situação do tempo ali. Então a Plano construiu esse projeto com tudo aquilo que a empresa que ganhasse precisaria de cumprir. Enfim, nós conseguimos dar início ao processo de licitação do transporte coletivo, já em mãos de todas as orientações. Em 2000, eu trouxe aqui anotado, porque são muitos dados, deixa eu lembrar. Em 2014 nós fizemos um processo de estudos, Ele é demorado, porque nós estudamos toda a malha viária do município. E primeiro a gente fez o processo de licitação, que também é um processo muito demorado, Não é um processo simples. Em 2015 a gente abre o processo de licitação do transporte coletivo. Se não me falha a memória, foi em 2015, porque eu não... Isso. Em 2015, 12 de maio de 2015, essa casa aprova uma lei. O primeiro ato sugerido pela consultoria foi o encaminhamento da lei autorizativa para o processo licitatório, o atendimento da lei orgânica e o artigo 175 da Constituição Federal. A lei aprovada pela Câmara, Lei Municipal 3.683, do dia 12 de maio de 2015, serve de base para esse processo licitatório. Após a lei municipal aprovada, foi apresentada... Licença. Repete só a lei para a gente, por favor.
3.683 do dia 12 de maio de 2015. Obrigado. Tá? Então, após a lei municipal aprovada, foi apresentada pela consultoria o anexo 1 do edital. Eu acho importante, senhores, fazerem uma leitura do anexo 1 do edital em atendimento ao artigo 6º e 7º da Lei 8.666 de 93 e o artigo 18 da Lei 8.987 de 95, porque são as leis que regem a licitação no Brasil. Esse anexo ele foi submetido à audiência pública. E aí, senhores e senhoras, é que eu faço um ponto de reflexão, porque achei muito interessante quando cheguei aqui nesse ambiente e encontrei vários pares que estavam no momento das nossas audiências, reuniões públicas, não só na secretaria, mas também na audiência pública. Essa casa, naquele momento, havia entrado com uma CPI da saúde contra o meu governo, que foi, claro, inocentada no ano de 2018, quando uma carta chega na minha casa e eu recebi a carta do juiz me inocentando de todas as acusações feitas sobre a minha gestão do executivo, e que respirei aliviada, mas pensando que muita gente é condenada injustamente, e se isso tivesse acontecido comigo, teriam sido 3 anos de uma pessoa que não tinha feito o que estava ali. E aí eu só estou fazendo esse adendo, me desculpe pelo desvio, porque eu estava hospitalizada no Hospital Felício Roxo, porque pelo acúmulo do trabalho eu tive uma embolia pulmonar dupla de grande porte, fiquei 8 dias hospitalizada. Naquele momento, exatamente quando eu estava naquele momento, essa casa entrava numa CPI contra mim. E eu saí do hospital, investida do anseio da população que tinha me escolhido com quase 80 mil votos em outubro de 2012, e contra as orientações médicas fui ao CAIC fazer uma audiência pública com a participação do povo. Vieram inclusive diversos movimentos populares de transporte coletivo das cidades que nos cercam, as cidades vizinhas de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, e foi uma audiência muito calorosa, porque eu tinha uma defesa daquele que tinha sido o projeto que já havia sido pensado para o nosso município. Saí daquela audiência ainda em recuperação, voltei ao médico porque estava passando mal e ele disse: se você não diminuir, nós vamos te afastar, Mas o vice já tinha pedido por várias vezes que ele não aguentaria um afastamento. Eu segurei firme e rapidamente o Senhor me colocou de pé novamente. Então é uma data que tenho muito fresca na minha memória, porque foi um período muito difícil para mim, mas eu optei pela licitação pública aberta ao povo, por se tratar de um processo longo, um processo longo, 3 anos para um processo de licitação, e depois um contrato de 30 anos. É um contrato de muita responsabilidade para aquele que o assina. E aí, o que eu vi em alguns poucos posts, porque confesso aos senhores que tem pouquíssima intimidade com o Facebook, tem uma atuação maior no Instagram, onde eu consigo responder mais as pessoas, mas eu fiquei um pouco desatualizada com a ferramenta do Facebook, porque foi uma orientação das pessoas que estavam comigo no governo anterior, que eu ficasse afastada do Facebook para ter condição mental de governar, porque se você ouvir tudo que passa no Facebook, você às vezes tem dificuldade, Então, para eu me concentrar na tarefa do executivo, eu fiz, e hoje eu não tenho mais tanta intimidade. Então, às vezes, algum amigo, alguém que me quer bem, printa alguma informação e me manda. E aí, eu vi dizendo que eu assinei nos últimos dias do governo e um contrato longo de 30 anos. Bom, as 2 empresas que ganharam o processo são as empresas que operam. Eu quero lembrar vocês que em 2013, nessa crise, a empresa que tinha contrato com o município, ela abriu mão do contrato em favor da empresa Sanitu, com uma negociação empresarial, sem passar pela prefeitura. Então a gente tinha necessidade urgente de regularizar isso. Eu não podia parar a empresa porque a população não podia ficar sem transporte. Então eu fiz esse acordo com o Ministério Público que eu daria início imediatamente a esse processo.
Por isso que é um contrato de 30 anos, pela demora do prazo para se fazer um processo licitatório desse e pelo tamanho do investimento que as empresas teriam que fazer. E aí eu vi também um vídeo, e aí acho que foi na TV, do secretário de transporte atual, ele dizendo que ele fez uma lei, apesar de eu ter a plena convicção de que isso é uma ação exclusiva do prefeito e do legislativo, né, eleito, que ele fez uma lei para derrubar essa licitação. E aí é que está, né? Eu estou aqui dando a minha contribuição como cidadã e como alguém que deve tudo que tem a Ribeirão das Neves. E o que eu tenho é o que eu sou. Isso eu acho que vale mais do que qualquer outra coisa. Essa fala, sim. Só para gente aqui, Deixa eu só anotar. Esse prefeito Daniela, a gente pede a senhora aqui, a senhora possa responder as perguntas parlamentares de maneira mais. Pode ser, mas aí já está indo outras coisas, de saúde, a gente está aqui com a questão do transporte. Eu peço a senhora a entender mais um pouco, que todos aqui estamos trabalhando, né, desde cedo aqui. Eu acho que só a senhora responder a pergunta dele, e só pode fazer uma indagação que a senhora quiser. Mas que responda a pergunta do presidente. Até permitir, porque eu perguntaria sobre a questão. Eu quero a dinâmica aqui na reunião. Da data, da publicidade, e ela acabou adiantando as minhas próximas perguntas. Só para a gente concluir, para dar oportunidade para os pares aqui. Então, você me respondeu quanto ao edital, data de publicidade. O secretário anterior, o seu secretário, Léo, ele disse que, afirmou para a gente que ficou um período descoberto entre o contrato da concessão ao transporte público. Sabe quanto tempo ficou sem esse contrato descoberto? Ficou o ano de 2013, 2014 e 2015. Isso só é regularizado quando a empresa vencedora assume. Porque, como eu estava dizendo, a empresa, os empresários que operavam o Centro de Neves e o Veneza era a empresa Transimão, que todos lembram bem. Essa empresa parou de operar e imediatamente a empresa Saritu assumiu sem que houvesse uma regulação pelo Executivo Municipal. Então, por isso essa força-tarefa do Ministério Público, do Executivo. Quero dizer que o Legislativo acompanhou, o presidente da Câmara esteve em todas as audiências participando. Então, o Legislativo ajudou a construir, não houve nenhum questionamento. Quem era o presidente na época da Câmara? Vereador Léo. Foi em 2015? Começou em 2014, 15 e encerrou em 2016. Então, a senhora afirma que o vereador... presidente da Câmara, ele estava em todas as reuniões que a senhora fez. Ele estava na audiência pública, ele participou inclusive de audiências metropolitanas. Nós temos aqui membros do Conselho Metropolitano que são moradores e eleitores dessa cidade que podem corroborar comigo ou não. Outra pergunta, para finalizar a parte, o contrato. O Leonardo, o secretário Leonardo, ele afirmou aqui que ele só assinou o contrato de 30 anos porque havia um parecer do Tribunal de Contas, da Procuradoria e uma recomendação do Ministério Público. Você também afirma que assinou o contrato mediante ao estudo e a estes pareceres favoráveis? Eu queria pedir perdão e pedir licença para que os vereadores me permitissem elucidar o fato, vereador. Eu entendo que o senhor quer dar celeridade, mas eu acho tão importante um ex-chefe do Executivo estar nessa casa para discutir uma pauta tão relevante para a população. Se eu estiver sendo muito romântica, peço perdão, mas estou aqui, poderia até não comparecer pelo modelo que eu fui convocada, né? Mas eu estou aqui com a intenção de fato de contribuir. Eu queria elucidar a resposta, não só com sim ou não, que eu acho que é a minha oportunidade do povo saber a verdade. Posso responder com elucidação esse fato que o senhor me pergunta? Que só um sim ou não. Então, sobre se havia um parecer favorável do Ministério Público, dos procuradores, do Tribunal de Contas. Então deixa eu perguntar para ela uma vez, que ela vai responder o senhor aqui. Quanto vocês pagaram para essa plano para fazer esse estudo? Só você lembra?
Não tenho, não me recordo aqui dos valores corretos, mas nada impede que a gente levante, informe a Câmara, apesar de que eu acho que o Executivo Municipal também poderia fazê-lo, porque eles têm acesso a toda a documentação que está lá. Mas eu estou perguntando a senhora. Eu não tenho essa memória, Ok. né, vereador? Não consigo lembrar os valores assim tão pontuais, eu não vou ser leviana de dar qualquer resposta. Eu vou responder então a pergunta do vereador aqui a respeito da data e por que eu assinei, né? Então, quando as empresas ganharam antes da data do dia 26, né, a gente poderia ter assinado, mas uma das empresas que perdeu o processo, ela denunciou a nossa licitação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Bom, isso foi maravilhoso, porque o processo teve que parar e voltar todo para o Tribunal de Contas. E ele retornou ao Executivo sem nenhuma ressalva, nenhum conselheiro se opôs ao nosso contrato. Então, Daniela, garantida. só interromper, Sim. você sabe informar qual empresa que entrou com recurso contra o Também processo deve que está estar agora? lá no Tribunal de Contas eu não sei aqui, mas Só posso uma informar. Eu posso fazer um documento, né? Eu não faço mais ofício, um documento informando essas A perguntas. licitação, a senhora não participou da licitação, não? Ou quem participou da licitação? Quem faz a licitação é a comissão, o prefeito não faz a licitação. O prefeito não faz, O mas o prefeito prefeito tem ciência que foi feito e qual empresa Passo a perdeu e passo. ganhou. Né? Vereador, nós fizemos mais de 700 licitações. Só um momento que os advogados vão achar. Quais empresas que concorreram na época para essa licitação? 32 empresas retiraram. Quais foram classificadas? A empresa que entrou é a transportadora Abreu e Souza Limitada. Abreu e Souza Limitada. Está no processo do Tribunal de Contas. Está lá no site, se os senhores quiserem acessar. Tá? E aí o Tribunal de Contas devolveu, sem nenhuma ressalva. E aí, como uma empresa de consultoria responsável por tudo, né, nos dando garantia de que estávamos no caminho correto, com o Ministério Público trabalhando, com um conselho de usuários do transporte